grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Glória a Deus, aleluias, shalom, shalom, que maravilha, que bênção estarmos aqui, mais uma tarde ou um dia com Atos do Espírito Santo na ICEGEC. E hoje nós vamos para um lugar muito especial, nós vamos exatamente para o Espírito Santo. Nosso querido pastor Cleofas vai estar conosco e nós vamos ali ao Nordeste para ouvi-lo e ver o que ele tem para nos trazer da sua experiência. Amém? Vamos recebê-lo, depois nós estaremos orando. Shalom, pastor! Shalom, pastor Leonardo, graça e paz. É uma alegria estar lhe vendo nessa tarde tão abençoada, né? Glória a Deus, amém. Normalmente eu faço pelas manhãs, mas algumas pessoas, alguns pastores, as agendas são meio de corridas, então a gente está fazendo excepcionalmente à tarde, mas não tem problema nenhum, tá? Estamos aí na direção do Espírito, você tem toda a liberdade aí para nos relatar aí como é que foi essa grande experiência do Espírito Santo no Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Mas antes, vamos orar. Em Amém. nome de Jesus, eu peço que o pastor Cleofas nos dirija em oração para iniciarmos. Amém. Pai, nós te louvamos porque tu és bom, tua graça é infinita, tua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Não há Deus além de ti, a ti a honra, a glória, a magnitude, a magnificência, o louvor, porque em ti, para ti e por ti são todas as coisas. Glória, pois, ao teu nome eternamente, Pai. Queremos te louvar por esta tarde abençoada, quero te louvar pela vida do teu filho, pastor Leonardo, toda em ICEGEC, no Brasil e em outras partes do mundo. Louvo o teu nome por essa visão, por esse chamado profético, por vivermos dias difíceis, mas ao mesmo tempo proféticos, em que nós estamos vendo Amém. o desenrolar dos teus projetos e dos teus planos se materializando, Senhor. Amém, que possamos Senhor. continuar como visionários, sonhadores, que vão sonhar e liberar palavras proféticas que alterarão o curso da história, porque é assim que tu tem feito ao longo da história da tua igreja, usando vasos de barro, mas que estão comportando grande tesouro, que é o teu próprio Espírito Santo. Que o Senhor dirija todo esse tempo em que estivermos juntos aqui e seremos cuidadosos em dar a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Amém. Jesus, nós oramos. Amém. Amém, pastor Cleofas. Então, vamos ouvir aí como é que foi a sua conversão. Você nasceu em berço evangélico, isso veio mais tarde. Conte para nós aí, depois o chamado, como é que foi? Amém, pastor. Primeiro quero, mais uma vez, agradecer a Deus por esse tempo e quero parabenizá-lo por essa atitude. Eu tenho acompanhado aí algumas lives, algumas histórias impactantes e dizer que realmente eu louvo a Deus por essa direção de Deus, né? E nós estamos, é uma oportunidade de nós conhecermos mais os nossos companheiros de ministério, pastores que estão espalhados aí na ICEGEC, nesse Brasil continental e ao redor do mundo. Amém. Eu queria começar, pastor, lendo um texto da Bíblia, um versículo, né? Perfeitamente. Eu posso pautar essa minha história de conversão, de chamado ministerial, de meu chamado para a ICEGEC, particularmente, né? Denominação ICEGEC. Eu queria fundamentar esse tempo que nós vamos passar aqui em um versículo, está lá em Gênesis,
capítulo 37, e versículo 5, que diz: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos e o odiaram ainda mais. Então eu sei que a Ensegeque é um sonho que nasceu no coração de Deus e se materializou através da nossa apóstola Valnice. Está hoje aqui participando dessa live com você, pastor, e ser parte integrante do corpo Ensegeque é um sonho que Deus plantou no meu coração e que veio a materializar-se. Que bênção. Então, vou começar aqui da minha conversão. Eu nasci em berço evangélico, né? 5 de maio de 73. Quando nasci, meus pais já eram cristãos evangélicos, né? Uhum. Minha mãe se converteu na Igreja Batista, e ela noiva com meu pai, e começou a evangelizar meu pai, uma certa, às vezes até zombando dela, mas uma certa tarde, eles conversando, aí ele disse: então me ore, porque eu nunca orei, não sei o que é orar, e minha mãe ali fez uma oração muito simples, mas ele caiu em um quebrantamento ali, começou a chorar debaixo de convicção de pecados. Ali ele entregou a vida dele a Jesus. Em 67, ele era de uma igreja batista, em 67, o senhor sabe, houve aquele mover de renovação, onde o Espírito Santo visitou todas as denominações, Sim. Inclusive as mais tradicionais, né? Obra santa do Espírito. Exatamente. Pastor Ernesto Tognini, né? A gente não esquece daquele patriarca. E meu pai, hoje ele é militar, tenente da polícia, aposentado, mas ele é soldado. Uhum. E uma tarde ele estava sentado num banco de madeira do quartel, uma tarde sozinho, com um cantor cristão, cantando hino. Eu vou tentar cantar aqui, pastor, eu não sou muito bom de cantar não, mas vou tentar reproduzir como foi exatamente. Ele está lá com o cantor cristão, sentado, e cantando um hino do cantor cristão que dizia assim: louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te louvemos, ó sim. Aleluia, toda honra, te rendemos, amém. Aí tem uma parte que diz assim: ó, vem nos encher teu Espírito. Quando ele falou vem nos encher teu Espírito, ele não conseguiu terminar mais a estrofe do hino, porque ele foi tomado pela unção sobrenatural e começou a falar em línguas. Ele passou ali horas e horas falando em línguas. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar em língua, ele não sabia sobre o batismo no Espírito Santo. Ele lia o livro de Atos, mas não sabia sobre o batismo no Espírito Santo. E ali, naquela mesma semana, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu queria dar um testemunho aqui na igreja de uma bênção que Deus me deu. O pastor, inocentemente, não sabia que bênção era aquela, disse: pois não, irmão Soares, fica à vontade. E aí, quando ele relatou a experiência, que ele sai do púlpito, o pastor chamou ele assim e disse: irmão Soares, o senhor tenha cuidado, pode ser que não tenha sido de Deus. Ele disse: não, pastor, eu senti o céu no meu coração, mas aquilo ele ficou entristecido. Então, ele, como a igreja batista na época era muito forte na questão do cessacionalismo, né, que os dons do Espírito cessaram quando morreu o último apóstolo, o cânon da Bíblia foi fechado. Uhum. Então, meu pai, muito triste, ele foi para a Assembleia de Deus, porque naquele tempo o movimento pentecostal era uma explosão, um grande avivamento no Brasil. E ali, quando eu nasci, meu pai já era diácono da Assembleia de Deus. E se tornou um pregador na Assembleia de Deus. Hoje ele já está bem idoso, mas se tornou um pregador na Assembleia de Deus. Então, eu cresci nos cultos domésticos, né? Ouvindo aqueles LPs de vinil, né? Aqueles LPs, CD, ninguém sabia o que era aquilo, as histórias de Sansão. Hoje eu tenho textos inteiros da Bíblia decorados que eu aprendi naquela época, ouvindo aquilo ali. Então, no culto doméstico, ninguém lá em casa fazia refeições sem antes participar do culto doméstico. Essa semente cresceu dentro de mim. Sim. Mas meu pai se mudou da capital, ele veio exatamente aqui para a cidade de Espírito Santo. Ele foi delegado em algumas cidades e veio aqui para a cidade de Espírito Santo. Uhum. E aí houve um esfriamento espiritual e meu pai acabou se afastando da igreja. Okay. Um tempo depois, minha mãe se afastou também. E a consequência é que, na minha adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas ainda com a semente no meu coração. E no dia 11 de 89, eu me lembro que eu estava pronto para ir para uma festa aqui na cidade vizinha, estava com meus amigos, estava vendo aqui um congresso da mocidade nas Assembleias de Deus. Era o primeiro congresso, uma igreja pequenininha, sem expressividade na cidade, poucos jovens. E naquela noite, eu estava preparado para ir para essa festa com alguns amigos, e nós íamos descendo, tinha uma quadra de esporte aqui na cidade na época,
e estava tendo ali um culto público. Esse era no sábado, era a segunda noite daquele congresso. E quando eu estou descendo, um dos meus amigos disse: vamos entrar aqui, vamos ver os crentes cantando, que a gente acha bonito. Eu fui um pouco sem jeito, fiquei ali, e no nosso meio estava o filho do pastor, que estava desviado. E eu sei que na hora que eu estava ali, um rapaz chegou e me chamou, disse: vamos sentar, eu conhecido aqui na cidade, né? Vamos sentar aqui lá na frente. E eu disse: vou já. E quando o rapaz saiu, o filho do pastor bateu em mim e disse: não vá, porque se você for, eles vão forçar você a aceitar Jesus, vão fazer o apelo, vão forçar você a aceitar Jesus. Uau. Aí eu disse assim: a questão é o seguinte, se eles vierem me chamar de novo, eu vou, porque eu vou e não vou aceitar Jesus, porque quem manda na minha vontade sou eu, e não tem problema nenhum eu ir. Pouco tempo, outro moço, que inclusive hoje ela é levita aqui na ICGEC, ele chegou para mim e disse: vamos lá para frente. Eu fui, sentei lá na frente, fui sozinho, meus amigos ficaram, fui sozinho, e sentei entre dois rapazes ali, adolescentes também. Naquela noite, foi o começo de um avivamento aqui na igreja, na Assembleia de Deus aqui na cidade. Porque a unção de Deus estava naquele lugar, o pastor estava pregando sobre Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E de repente, quando o pastor começou a fazer o apelo, as pessoas começaram a ir à frente, aconteceu o que nunca tinha acontecido aqui na nossa cidade, 200 pessoas de uma vez foram a Cristo. E ali um homem chegou, colocou a mão no meu ombro e começou a pregar: jovem, você precisa de Jesus e tal. E travou-se uma batalha na minha mente. Porque de um lado, o Espírito Santo dizia: pai, você conhece a palavra, você conhece as escrituras, você é de berço cristão, você precisa voltar-se para Jesus. Mas do outro lado, a voz do inimigo. E as meninas, rapaz, e as artes marciais, eu era idólatra por Bruce Lee, onde for, né? E as artes marciais, e essa guerra ficou travada e eu gelado ali, mas debaixo do impacto da presença de Deus. E tinham dois rapazes, que inclusive eles são crentes ainda hoje. E um olhou para mim e disse: Cláudio, levantar a mão, eu levanto. Aí eu olhei para o outro e disse: se Elias levantar a mão, eu levanto. Aí Elias olhar para o outro rapaz que se chama Valtes: se Valtes levantar a mão, eu levanto. Eu não sei qual foi dos três, mas um dos três levantou a mão. E quando nós levantamos as mãos, nós fomos lá para cima, lá para frente, né? No altar. E desde o dia 11 de novembro de 89, que eu entreguei a minha vida a Jesus de uma forma impactante e estou no Evangelho, né? Desde essa época. Então, assim se deu a minha conversão. Amém. Filho de crente não é crentinho, como filho de peixe é peixinho. A gente sabe disso, né? Então, e Deus não tem neto, só tem filhos, né? Só tem filhos, exatamente. Então, essa foi Pastor a minha... Cleofas, só uma questão técnica aqui, rapidinho. Tenta centralizar só um pouquinho mais a câmera, porque em determinado momento você está ficando... metade da tua face não está sendo focada. Aí, assim tá ótimo. Obrigado. Ok, tá certo. Mas então, bom, e aí veio uma jornada aí na Igreja Batista, né? Ou Assembleia? Assembleia de Deus, porque meu pai saiu da Batista exatamente porque ele foi batizado no Espírito Santo, né? Então, quando eu nasci, meu pai já era um pregador na Assembleia de Deus. Opa, muito bom. Então é do fogo, canela de fogo. Vamos lá. Pois é. E aí, como é que entrou na ICGEC? Muito bem. Aí vem o meu chamado ministerial, né, pastor? Antes de ICGEC, eu tinha... Meu chamado ministerial foi com 5 anos de idade. Eu fui chamado para o ministério... A mesma idade que Rosângela, minha esposa. Pois é. 5 anos, ela 5 anos. Chorando ali no altar, confessando seus pecados. O que você tem para confessar de pecado com 5 anos de idade? É só o poder de Deus. Pois meu pai pregando, e eu, 5 anos de idade, sentado no banco da frente, eu me lembro muito bem. Eu lembro até o terno, foi tão marcante que eu lembro o terno que ele estava usando naquela noite. Uau! Ele pregando. E ali, enquanto ele pregava, alguma coisa começou a queimar dentro do meu coração, fogo. E eu fiz uma oração infantil a Deus. Eu disse: eu quero um dia ser um pregador do Evangelho, como meu pai é um pregador do Evangelho. Ali foi a primeira vez que Deus falou comigo com relação ao ministério, né? De um menino de 5 anos. Mas, como eu disse, Senhor, eu tive esse período distante, aí na minha adolescência ainda eu voltei para Jesus, foi no dia 11 de novembro de 89, como falei. E ali eu comecei a me envolver na igreja, comecei a pregar, né? A buscar a Deus, a estudar a palavra. E um dia eu estava uma fome evangelística, e às vezes eu
muito novo ainda, adolescente, eu me acordava às 7 horas da manhã, enchia um saco plástico de folhetos, e eu saía todos os dias, fazia isso até meio-dia, ia nos sítios aqui da redondeza, e consegui ganhar muitas pessoas para Jesus assim, e eu ganhei um homem alcoólatra. E esse homem preso ao alcoolismo, eu levei ele à igreja, e lembro que um dia Deus me deu uma visão, um sonho, né? Uma revelação, um sonho, que eu via uma cobra enrolando aquele homem, uma serpente muito grande, quebrando todos os ossos dele. E quando eu tive aquela visão, eu me aproximava dele, colocava a mão na cabeça daquele homem, e aquela cobra soltava, ele era liberto. Até hoje esse homem não voltou mais ao alcoolismo, ele era um alcoólatra inveterado. Naquela mesma noite, eu me vi nas ruas da minha cidade aqui, Espírito Santo, só que as ruas estavam numa escuridão que você não podia ver um palmo na sua frente, uma escuridão terrível. Eu andando naquelas ruas, de repente eu vi uma lanterna na minha mão. Só que a lâmpada daquela lanterna, a luz era um diamante muito grande. E onde eu focava aquela lanterna, as trevas iam sendo dispersas ali. Uhum. E depois eu me vi em cima de uma montanha, eu não sabia nada de viração do dia, mas na visão, era exatamente do pôr do sol, na viração do dia. Eu estava naquela montanha com um pedestal, e multidões de pessoas estavam chegando aos pés daquela montanha ali para receber a palavra de Deus. Uhum. Eu tive isso aí, ficou marcado na minha vida, na minha história, mas eu não entendi na hora o que seria o ministério pastoral, né, o chamado. Isso foi com que idade isso, mais ou menos? Eu tinha 17 anos de idade nessa época. 17. Uhum. 16 para 17. E eu conheci um rapaz de uma cidade vizinha aqui, chamado Bahia Formosa, que ele nunca tinha me visto. Mas quando eu conheci ele, um homem de Deus também, cheio do Espírito Santo, o nome dele é Cláudio, meu amigo até hoje, ele disse: rapaz, eu já lhe conheço. Eu digo: você me conhece de onde? Ele disse: eu sonhei com você. Ele sonhou comigo, e até na época eu era magrinho, tinha um bigodinho assim fino, no sonho ele me viu do mesmo jeito. Eu peguei uma amizade com esse rapaz, e um dia nós estávamos orando na minha casa, fazendo uma vigília, e ele teve uma visão. E ele disse: Cleófas, eu estou vendo uma igreja em cima de uma rocha. Essa igreja, isso faz quase 30 anos atrás, essa igreja está com púlpito, mas está precisando de um pastor. E essa é a igreja, você é o pastor. Esse Uau. Rapaz, ele teve aqui há 2 anos atrás, ele contou, ele impactado com a ação de Deus aqui na igreja, o crescimento da igreja, porque hoje, pastor, assim, sem nenhuma pretensão de ufanismo, de orgulho, hoje, para a glória de Deus, nós somos a 2ª maior igreja da cidade. Uau. E a igreja mais influente na cidade. Para você ter ideia, hoje, qualquer evento social na cidade é o padre e o pastor Cleófas. O padre e o pastor Cleófas. Mas ele ficou assim, impactado, né, pela atmosfera espiritual, a vida da igreja, e ele contou, há uns 2 anos atrás, ele contou aqui no púlpito essa visão, e que Deus realmente cumpriu. Esse foi o meu chamado ministerial. E quando eu me converti, agora para chegar lá em Segec, né? Quando eu me converti em 89, já entrando para os anos 90, eu comecei então a acompanhar a apóstola Valnice, o programa Palavra da Fé, na Bandeirantes, né? Uhum. Eu estava na cozinha um dia, minha irmã me chamou e disse: Cleófas, vem ver aqui uma missionária aqui pregando. E eu sentei ali, e ali foi amor à primeira vista, né? Impactado por aquela palavra, e comecei a acompanhar todos os seminários de apóstolos, né? Plano de redenção, tipo de oração, né? A redenção do Brasil, as profecias de Daniel, encantado, aquilo era novidade para mim, eu não sabia o que era aquilo, e aí eu me tornei um ensejequiano dentro da Assembleia de Deus, antes que a Ensejec nascesse, evidentemente. A Ensejec vai nascer em 94. Mas eu me lembro que aqueles decretos proféticos, Joel 2,24, eu ficava orando perto dos meus companheiros, assim, no púlpito da igreja, dizendo: Senhor,
as nossas eiras estão se enchendo de trigo, os nossos lagares estão transbordando de mosto, de azeite, estamos comendo abundantemente, nos fartando, louvando o nome do Senhor. E meus amigos dizem, rapaz, que vai ficar com umas orações esquisitas agora, negócio de lagar, transbordando de mosto, de azeite. Que negócio é esse? E aí eu comecei a seguir a apóstola, e quando a igreja, em 94, né, que se torna igreja, acompanhei todos os seminários ali, agora já na Rede TV, né? A antiga Manchete, na Rede TV, a escola bíblica na TV, ali eu não perdia nenhum dia. Nem um dia, todos os dias eu não perdia, né? Eu me lembro que, na época, a Assembleia de Deus existia aquele legalismo muito grande, né? Hoje as coisas mudaram, mas você não podia ter televisão. Então eu ia assistir os programas na casa de um tio da minha esposa, na época, né? Até que a nossa sogra resolveu nos dar uma televisão e a gente aceitou, mesmo contrariando a doutrina. A gente aceitou ali por causa exatamente da escola bíblica na TV. E ali eu comecei a ser alimentado pela palavra da fé, me apaixonei pela apóstola Valnice, e o sonho do meu coração era conhecer a apóstola Valnice. Até, pastor, que em 1997, Deus me chamou para a INSEGEC, né? Em 97, no dia 27 de março de 97, foi o primeiro culto. Eu lembro muito bem que eu liguei para São Paulo, pedindo para se abrir uma igreja, né? A gente estava disposto até a sustentar o pastor que viesse. Eu estava esperando um pastor que viesse para nos pastorear. Na INSEGEC, liguei e falei com, acho que era o pastor Pedro na época, e ele me encaminhou para Aracaju. Eu liguei para o pastor de Aracaju na época. Artilano, exatamente. E Artilano veio, e no dia 27 de março de 97 nós tivemos o primeiro culto num salãozinho pequenininho, cabia 40 pessoas, talvez apertado ali. Pela primeira vez eu vi ato profético, eu não sabia o que era aquilo, né? Ato profético. Primeira vez que ele impôs as mãos sobre mim, eu caí debaixo da unção, nunca tinha acontecido isso também. E aí começou a nossa trajetória na INSEGEC, começamos a ser muito perseguidos, né? As denominações tradicionais não aceitavam, muito perseguido, muita batalha espiritual, muita manifestação de demônios nos cultos, manifestação de principados, e até que no ano de 2003, nós estávamos num congresso em Recife, acho que foi de 2003 para 2002, que a apóstola Valnice fez um congresso profético ali em Recife, e minha esposa, ela tinha uma resistência para o ministério, né? Ela queria, não, eu quero ser só esposa de pastor, ficar ajudando aqui, mas pastora, ministério, mas... Igual na Assembleia, né? Esposa de pastor é missionária, né? Exatamente, esposa de pastor missionária. Então, nesse ano, nesse congresso profético que teve em Recife, nós estávamos lá, e a apóstola Valnice ministrando ali, Deus usando ela poderosamente, muita gente sendo chamada para o ministério, e minha esposa, Deus começou a falar com ela, e ela disse, Deus, a partir de hoje, eu não sou mais esposa de pastor, eu vou atender o teu chamado. Oh, eu me lembro que ela pegou um cordão de ouro. Ela pegou um cordão de ouro que ela tinha, tirou um fio do cabelo dela, minha esposa tinha um cabelo muito grande na época, e ela enrolou, ela amarrou um fio, e ela foi lá e entregou no altar aquele cordão de ouro, com um fio de cabelo. Uau. E no ano de 2003, então, ela foi acometida de um câncer mortal, né? Foi acometida de um câncer mortal, nós passamos por uma guerra muito ferrenha nessa época, e eu vou resumir porque a história é longa, mas ela foi salva por um milagre. Amém. E um dia, ela tem uma revelação de Deus. Nessa revelação, ela estava orando, e na oração ela perguntava assim para o Senhor, Senhor, para quê? Não disse nem por quê. Para que tu permitisse que eu fosse... que eu enfrentasse uma guerra como essa na minha própria saúde? E aí, quando ela estava dizendo aquilo, ela via que eu estava com o microfone, mas eu parava de pregar e dizia, agora é você, minha filha, você, Gorete. E ela pegava o microfone, e quando ela pegava o microfone, que ela começava a pregar, havia uma onda de milagre na igreja, muita gente sendo curada, e depois que esse pessoal todinho era curado, ela dizia, agora vocês que receberam a cura do Deus que cura, quem é que quer
agora a salvação e quer receber não só a cura, mas o Senhor da cura. E aquela multidão vinha para entregar a vida a Jesus, e aí ela ouviu uma voz do céu dizendo assim: Gorete, você está vendo agora, minha filha, porque eu permiti você passar por toda aquela guerra? Ela despertou, e isso aconteceu literalmente na igreja, pastor. Aconteceu literalmente. Eu podia contar aqui inúmeros testemunhos, mas para a gente resumir, eu vou contar aqui 4 testemunhos, né? O primeiro, quando ela contou esse testemunho na igreja, teve uma irmã que ela tinha algumas bactérias na parede do estômago, um problema sério, e quando minha esposa estava contando o testemunho, o Espírito Santo disse àquela irmã: hoje é ela que está contando o testemunho, domingo que vem é você. E ela começou a sentir algo queimando aqui, e o resultado é que ela foi fazer novos exames e o médico disse: olha, você não tem nada no seu estômago, é como se fosse de uma criança. Você não tem nada. E essa irmã, ela não podia engravidar, porque ela tinha sofrido um acidente de carro e as ferragens tinham destruído os ovários dela, ela praticamente morreu, né? E o útero, ela fez tratamento com os maiores especialistas aqui do estado, disseram: olha, se você quiser ser mãe, você adote um filho, porque você não tem condições de ser mãe. Um dia ela está na igreja, eu estou pregando em Gênesis 15, e quando eu falo que Abraão riu, Sara riu, Isaac foi o sorriso, a resposta de Deus para eles, ela disse: Senhor, essa mesma irmã, até hoje eu lutei com as minhas forças, agora eu vou focar nas promessas, nas estrelas, que era um ponto da mensagem. E ela colocou a mão no estômago e começou a rir. Resultado, essa irmã engravidou milagrosamente, e ela colocou um menino de Isaac. O interessante, pastor, que no dia que nós fomos fazer o culto de ação de graças pela vida do Isaac e do milagre, né? Eu preguei sobre o filho da promessa e peguei Isaac nos braços, a criancinha, e comecei a ilustrar e dizendo: Abraão agora andava com Isaac nos braços, e o pessoal olhava para Abraão e dizia: aquele que a gente achava que era louco, ele tem um sorriso, tem um Isaac, tem uma alegria, tem um sorriso nos lábios. Quando eu disse isso, o menino recém-nascido começou a gargalhar nos meus braços. Uau! Jesus! Eu olhei para a igreja e disse: irmãos, isso aqui não é coincidência, isso é uma unção de alegria que Deus está trazendo sobre a igreja. O resultado é que quase todas as mulheres que não podiam engravidar, engravidaram. Glória a Deus. Igreja, né? Isso é uma das coisas que Deus fez. Outro milagre grande que Deus fez aqui no nosso meio era de um menino de 14 anos, que ele tinha um problema genético, uma deformidade, né? É uma questão muito íntima, eu não vou ser explícito aqui, mas Deus fez um milagre criativo, surgiu que não existia, na verdade é isso. Eu poderia contar outro, mas é muita coisa, mas eu sei que tudo isso foram sinais de Deus confirmando o nosso chamado ministerial, e aqui na cidade hoje, graças a Deus, a INCGE, que é a igreja mais reconhecida pela comunidade, pelo povo da cidade. Glória a Deus. E eu sei que nós, no meio dessa guerra toda que estamos enfrentando ainda, né, Deus tem os seus propósitos, e eu sei que há um avivamento muito poderoso que está vindo, né? O senhor sabe muito bem que muita coisa que foi profetizada está, inclusive, lá no livro O Jejum e a Redenção do Brasil, nós temos visto materializado na nossa nação, por causa do nosso papel profético, né? Como igreja profética nessa nação brasileira. É verdade. E aí, pastor, eu não vim para a INCGE com a intenção de ser pastor, né? Inclusive, quando eu fui falar com o pastor Atilano, né, que ele disse: não, a gente vai treinar você. Eu disse: não, pastor, o pessoal vai dizer que eu saí da outra igreja para ser pastor aqui. Eu me lembro que a frase dele foi essa: meu filho, o negócio é arregaçar as mangas da camisa, saquear o inferno e povoar o céu. Então, o pastor Atilano veio, mas ele veio 2 vezes aqui só na cidade, porque Aracaju é muito longe aqui no Rio Grande do Norte. Mas nessa mesma época, estava se abrindo em INCGE em João Pessoa, com a pastora Gracita. Não sei se o senhor chegou a conhecer a pastora Gracita ainda. Estive com eles lá, com Zades e Zades Filho, né? E na época, eles até me convidaram para ir visitar a igreja no Espírito Santo, mas não coincidiu. Eu teria estado aí naqueles anos onde nós tivemos uma convenção em Campina Grande, e eu estava em João Pessoa com eles. Mas sim, glória a Deus.
Sim, então a pastora Gracita, naquela mesma semana, ela veio, ela nos adotou como filhos, realmente, até mesmo biológicos. Hoje nós temos uma relação não somente como tivemos ministerial, mas é parte da nossa família. E a pastora Gracita foi uma desbravadora aqui. Muita coisa que a pastora Gracita profetizou no púlpito da igreja, nós estamos vendo hoje aqui, materializada aqui na cidade de Espírito Santo. Né? Eu lembro de uma visão que ela teve quando a gente foi construir o templo aqui, antes sem recurso nenhum, e um dia ela, ministrando, ela parou assim, e Deus deu uma visão aberta a ela, ela viu uma botija derramando muita prata, assim, e ela disse, quando ela terminou a visão, ela disse que chegou a hora da gente construir. E a gente começou pela fé. Hoje, nós somos um dos maiores templos aqui da igreja, né? Nossa estrutura, nós somos o prédio, pastor, mais sofisticado da cidade, não é na questão de prédio público ou casa, não, é o prédio mais sofisticado mesmo da cidade. Tudo isso por milagre. Nós não tínhamos recurso nenhum. O senhor tem ideia, quando a gente começou a construção aqui, e a gente construiu, depois fez uma reforma para aumentar o templo, vinha pessoa descrente aqui na porta da minha casa dizer, eu vim trazer o dízimo aqui, outros iam lá, eu quero dar tanto saco de cimento, e assim por um milagre. Nós construímos o nosso templo. Então eu tenho... Que assim, coisa linda! Amém. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a pastora Gracita. Nós enfrentamos muitas guerras juntos aqui, mas hoje nós estamos vendo o triunfo do reino de Deus e a colheita de muitas lágrimas que foram derramadas aqui nesse solo dessa cidade de Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos conosco aqui pastor Paulo de Tarso, lá de Macaé, está aqui no chat aqui, desejando, né, que o Espírito Santo mova-se poderosamente através de vocês em todo o tempo, né? Amém, glória pastor a Deus. Paulo, eu assisti a entrevista dele. Tremenda, muita experiência com Deus também. Verdade. Mas glória a Deus. Então, vamos rompendo em fé aí, né? Óbvio que essa obra do Espírito Santo, no Espírito Santo, ela apenas está começando. Nós estamos na ponta do iceberg, né, meu querido? É verdade, pastor, é isso mesmo. Estamos no começo, né? O ano de novos começos, né? O 2021, começo tumultuoso, mas um fim triunfante. Certamente nós vamos viver esse fim triunfante. Amém. Pastor, se o senhor me permitiu, eu queria falar alguma coisa sobre esse versículo que nós lemos aqui, de Gênesis 37. Eu tenho quanto tempo ainda, pastor? Não, você tem o dia todo, pode falar o quanto você desejar. Para não ficar só nas minhas experiências, né? Vocês já viram aí minha conversão, chamado, meu ingresso na ICGEC. Você quer voltar a Gênesis 37? Gênesis 37. 5, exatamente. Né? Teve José um sonho. Está até na tela aí, ó. E relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu queria... Tudo isso que eu falei aqui, essas minhas experiências, testemunhos, tudo é fruto de um sonho. O sonho de um menino de 17 anos de idade que começou a sonhar, né, com a pregação do Evangelho, começou a sonhar em conhecer a Porta Valnice, começou a sonhar a trazer a ICGEC aqui para Espírito Santo, aqui nesse final de mundo, né, cidadezinha aqui do interior do Rio Grande do Norte. E tudo isso é fruto de um sonho. E nós sabemos, como diz o pastor David Ongchu, que os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Né? Já diz o pastor César, o livro que ele escreveu, sonha e ganharás o mundo. Essa palavra sonho, ela tem muito a ver comigo, porque o primeiro sonho que eu tive, eu tinha 6 anos de idade, pastor, que foi sonhar em casar com a mulher que hoje é minha esposa. Aí, falar em casar, olha quem está aqui conosco, olha. Sim. Lá de Luiz Eduardo Magalhães, você conhece? Ah, conheço demais. Estou indo para lá em setembro casar, meu filho com a filha dele, que é irmã do meu genro. Porque a minha filha é casada com o primogênito dele, né? Isso aqui é unidade, isso aqui é unidade, isso aqui é comunhão, né? É verdade. Todos os anos eu passo as minhas férias lá, né? Meus filhos estão lá. Nosso abraço aí ao pastor Del de Luiz Eduardo Magalhães, está conosco aí. Shalom, meu querido. Mas sim, siga em frente, meu querido.
Eu digo que tem a ver comigo, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu me apaixonei pela mulher que hoje é minha esposa, que era uma menina de 7 anos de idade. E eu sonhei a minha vida toda em casar com ela. Uau! Ela se converteu também na adolescência, depois se desviou também, como eu me desviei. Né? Mas, assim, vamos dizer, o nosso amor era um pouco impossível, porque os nossos pais eram rivais. Né? Meu pai, quando se afastou, ele começou a se envolver em política. E o pai da minha esposa, meu genro, meu sogro, que faleceu, né? Faz 2 anos que ele partiu para a eternidade, ele foi prefeito na cidade aqui uma vez, foi vereador, presidente da Câmara, minha sogra foi prefeita 2 vezes, e eles eram rivais, né? Então, eles não queriam o nosso casamento, né? Nosso namoro e tal. Mas aí, é outra história longa que eu não vou contar. Só lembrando, você tinha 17 e ela tinha 6 anos. Eu tinha 6 e ela tinha 7. Eu tinha 6 anos de idade. Com 6 anos você se apaixonou por ela. Me apaixonei por ela com 6 anos. Eita, isso é do Espírito Santo mesmo. Casei com 21. Que palavra, então, que profético, hein? Então, eu comecei a sonhar cedo, viu, pastor? Pois Por isso é. que eu digo que essa palavra sonho tem a ver com a minha vida. Amém. Mas o protótipo do sonhador na Bíblia é José, né? A gente não pode deixar de pensar em José sem pensar em um sonhador. Eu acho que não existe um tempo mais propício do que esse para nós sonharmos. Em meio a caos, a destruição, a uma pandemia como essa, uma crise sem precedentes, mas é um tempo da igreja continuar sonhando, Amém. Nunca parar de sonhar. E eu pontuei algumas coisas aqui na vida de José, é que José sonhou porque ele tinha a herança de um sonhador. O versículo 1 de Gênesis 37, versículo 2, diz assim, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Veja que o texto está dizendo que essa é a história de Jacó. Mas, logo a seguir, o texto diz, tendo José 17 anos. Porque Jacó deixou um legado para José. A história de Jacó se completa na história de José. Se você for ver o capítulo 28 de Gênesis, você vai ver que no versículo 12, falando de Jacó, diz, sonhou e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, eu estava trazendo uma palavra para o presbitério do Nordeste aqui, que está debaixo da cobertura do apóstolo Reinaldo. A palavra que Deus me deu foi levando as suas ovelhas a sonhar. E a gente entende que antes que Jacó levasse as ovelhas dele a sonhar, naquele ato profeta e colocar aquelas varas e tal, a Bíblia diz que ele sonhou, né? Então, pastores que sonham gerarão rebanho de sonhadores. Isso tudo começou lá em Betel, né? Deitado na pedra. Lá em Betel, exatamente, deitado na pedra. Pais que sonham levarão seus filhos a sonhar. Então, nós precisamos deixar um legado, né, na nossa geração. O legado dos sonhos de Deus. A INSEGEC é uma igreja sonhadora, que não pode parar de sonhar. Nós estamos hoje como INSEGEC no Brasil por causa de um sonho que Deus plantou no coração da nossa apóstola. Uma missão, vamos lembrar essa missão aqui, meu querido? Sim. Qual é a missão dessa igreja? A redenção do Brasil. E dos povos não alcançados. E dos povos não alcançados. Ou seja, a vida da apóstola foi trazida para o Brasil para a redenção dessa nação. E eu costumo dizer, desculpe te interromper. Não, à vontade, pastor. Estamos aqui. Eu digo para as minhas ovelhas o seguinte, olha, enquanto você não tem um chamado específico, o seu chamado é o chamado do seu pastor. Então, o meu chamado é o chamado da minha apóstola. Exatamente. Eu estou aqui dando a minha vida pela redenção do Brasil junto com ela. E eu queria fazer uma parte aqui, não sou eu a pessoa entrevistada, mas eu queria Tranquilo, pastor. me intrometer aqui, dizendo que, jovem,
você não precisa ficar procurando o seu ministério. Quantas pessoas têm crise? Eu não sei qual a obra que Deus tem comigo, eu não sei qual é o ministério. E eu digo, meu filho, o seu ministério é o ministério do seu pastor. Carrega a Bíblia do profeta e você será um profeta. Amém, é assim mesmo, é desse jeito. Então, veja que a história de Jacó se completa em José, um legado de alguém que sonha e gera um sonhador, né? Uhum. E o interessante agora, o que a gente precisa entender nessa história de José, que tem muita gente que sonha, mas, como diz o nosso pastor César, é sonhando e suando, né? Por isso, o texto vai dizer que José estava em duas frentes de trabalho, trabalhando para o pai, né? No versículo 2 diz, apacentava José os rebanhos do seu pai, ainda jovem, né? E como nós estamos precisando de apacentadores, né? Pessoas que consolidem, que discipulem, que nas células sejam braços estendidos do pastor para ajudar no apacentar, porque ninguém faz nada sozinho. Outra frente que José vai sonhar era atando feixes. Veja que no versículo 7, ele vai dizer assim, atávamos feixes no campo. Então, quando ele estava no campo atando feixes, é que ele vai sonhar, né? Então, nós sonhamos quando apacentamos, mas sonhamos também quando atamos feixes, quando evangelizamos, quando lançamos a semente para depois colher também, né? Eu achei muito interessante na vida de José essa questão do legado de Jacó e dele estar ocupado na obra do pai, no aprisco do pai, como também na seara do pai, né? Nós estamos precisando de pessoas ocupadas, sonhando e se ocupando com o crescimento do reino, a conquista dos perdidos para Cristo, né? E outra coisa interessante que eu vejo aqui, eu vou parar por aqui porque tem muitos pontos, mas eu vou ficar só com esse, é que nós precisamos sonhar, trabalhar e liberar os nossos sonhos através de decretos. Veja que o versículo 8 diz assim, então disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, o verbalizar é o que a nossa apóstola tem nos ensinado, os decretos proféticos. Nós temos que falar em linha com a palavra e com os sonhos que Deus colocou no nosso coração. E o resultado é que você vai ver que depois de 13 anos, José está sentado no segundo carro do faraó, sendo a segunda maior autoridade do Egito. E o interessante é que, até morrendo, José continuou sonhando, porque lá no capítulo 50, ele vai dizer, olha, eu estou morrendo, mas eu sei que Deus vai me visitar, e eu quero que, quando Deus me visitar, vocês levem quando Deus nos visitar, vocês levem os meus ossos ali para a terra prometida, a terra de Canaã. E no capítulo 13 de Êxodo, Moisés vai saindo com um caixote, na mão alguém pergunta, você vai levando o que aí? Os ossos de José? E talvez Moisés responda, não, estou levando um sonho, porque sonhos não morrem. Então, a minha palavra hoje para nós em Segec é essa. Nunca pare de sonhar. Continue sonhando, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluias. Glória a Deus, pastor. Não acabou não, né? Já acabou? Por mim, a gente pode conversar mais. Não, okay, eu quis resumir, pastor. Mas tá tão gostoso. Pastor Cleofas, nós vamos fazer o seguinte, você vai deixar uma mensagem, eu tenho pedido isso para todos os pastores. Sim. Vamos deixar uma mensagem para esta nova geração. Nós somos da época em que a pessoa ligava, telefonava para nossa casa e só tinha um telefone, e era aquele telefone preto, assim, lá na parede, no alto, para a criança não pegar. Lembra disso? Lembro demais. Então, e ali a pessoa telefonava e perguntava, né? Eu estou querendo falar com fulano, né? O pai, dono da casa. E ele falou, olha, ele não está, ele só volta à noite. Então, a pessoa tinha que esperar o dia todo para poder falar com a outra lá, né? E, às vezes, até... Não, ele está viajando, só volta daqui uma semana. Então, era uma semana de espera para poder conversar. Então, assim, nós sabíamos esperar, nós sabíamos gerar, nós sabíamos ter
esse tempo, né, de aguardar, que é isso que Deus quer que nós façamos. Fiquemos grávidos, né, das coisas. Olha, você é um grande exemplo, você ficou grávido de um casamento, de um ministério, dos 6 anos até... Você se casou com quantos anos? 21 anos. Casou novo, hein? Dos 6 ao 20, ou seja, 15 anos de espera, aguardando aquele sonho, gerando aquilo. Eu já vou ser avô, pastor. Minha primogênita está grávida. Meu Jesus! Você está com que idade? Eu estou com 48. Uau! Deixa eu tirar o chapéu aqui para você. Glória a Deus! Mas então eu dizia, né? Que essa geração que aperta um botão no micro-ondas e em 3 minutos a comida está pronta, nós precisamos deixar, não que nós sejamos melhores que eles, de forma nenhuma, eles têm acesso a informações que nós jamais tivemos. Então, meu pai dizia, se os jovens soubessem e se os velhos pudessem. Ou seja, cada um tem a sua limitação, né? Um tem a limitação do saber e o outro tem a limitação da condição física. Mas vamos deixar uma mensagem para eles? Vamos deixar uma mensagem de ânimo, de batalha, de resiliência, de superar dificuldades, de plantar, de semear. Eu tive no meu coração esse desejo de ser pastor, de ser pastor de uma igreja. Eu tive isso depois que eu me converti, depois que eu comecei a experimentar o Espírito Santo na minha vida. Eu falei, eu quero isso, né? E eu abri mão de tudo, larguei tudo, né? Sendo engenheiro agrônomo, tendo lá a minha empresa com alguns funcionários. Eu trabalhava em Brasília, no setor nobre da cidade, no Lago Sul, e ali eu tinha a minha empresa, me formei na UNB, engenharia, eu abandonei tudo para poder ser pastor e me dedicar ao ministério. Então, que oportunidade tão linda para a gente deixar essa mensagem para jovens que veem tudo tão difícil hoje, tudo é um desafio, e muitos deles estão encolhidos, né? Então, pastor Cleofas, essa é a sua missão agora. Pois não, pastor. A gente acabou de ver a história de José, que é uma das histórias mais lindas, né, do Pentateuco, da Torá, e a mensagem que eu tenho para os jovens de hoje é que nada é automático, né? Os sonhos são gerados e nós precisamos sonhar, trabalhar em cima do sonho, suar e perseverar sonhando, né? Perseverar sonhando. Sonhar, trabalhar, perseverar e verbalizar os sonhos de Deus no nosso coração. Pastor César Castellanos, né? Você Exatamente. Pega uma palavra profética, você visualiza ela, você confessa e você espera. Exatamente, pastor. E foi isso que aconteceu com a minha experiência, na minha experiência, né? Eu me apaixonei, falando para os jovens agora, com 6 anos de idade, perseverei em um sonho que para mim era impossível, e até o meu casamento, isso que eu vou falar aqui não é uma regra, né? Mas até no meu casamento, quando eu fiquei noivo com hoje é minha esposa, eu não tinha emprego fixo, eu era um jovem. E eu li o livro do pastor David Ongshua, A Quarta Dimensão, que muita gente já leu, né? A palavra rema, a palavra falada. Então, eu me lembro que o pastor, preocupado comigo, chegou para mim, que eu comprei, até a aliança que eu comprei o meu cunhado, que era baratinho na época. E noivei assim, né? Sem perspectiva de emprego ainda, de trabalho. E aí meu pai chegou para mim e disse, meu filho, como é que você vai ficar noivo sem trabalho? Eu digo, mas Deus vai abrir as portas. Você está ficando louco, rapaz? Eu disse, não, Deus vai abrir as portas. E o pastor da igreja, né, muito preocupado. E eu me lembro que quando o pastor perguntou para mim, quando é que você pretende casar? Eu digo, daqui a 6 meses. E ele, sem emprego, eu digo, mas daqui a 6 meses eu estou trabalhando e estou casado. Eu entrava na igreja às 7 da manhã e saía de meio-dia, todos os dias orando, 7 da manhã a meio-dia. Isso não é um trabalho? Isso não é um trabalho? Exatamente. Resultado, pastor. Com 6 meses, eu estava com a casa toda mobiliada, estava com trabalho e estava casado.
A minha casa, pastor, na minha casa, a casa eu ganhei. Deus usou alguém para dar a casa a mim. Uau. Os móveis, eu só comprei o fogão, porque até o bujão eu ganhei também, né? E fazem 27 anos, né, que eu estou casado, nunca faltou o café da manhã, o almoço, a janta, a provisão divina, porque nós sonhamos, nós suamos, nós perseveramos, nós verbalizamos e falamos os sonhos de Deus, como fez José, e depois nós vamos ver a materialização, né? Essa questão, pastor, de falar a palavra, contar uma experiência aqui muito forte que eu vivi, nessa questão de falar a palavra rema, a palavra viva. Nós temos uma irmã aqui chamada Cida, da igreja, e ela teve uma gravidez, perdeu o filho, depois o útero não tinha se regenerado, não estava pronto ainda para outra gravidez, ela engravidou. E aí, uma gravidez muito complicada, e ela desenvolveu um problema que ela não sabia, tanto ela quanto a criança. E um dia a gente tinha terminado o culto no domingo, eu estava sentado numa pizzaria com a minha esposa aqui perto, e a ambulância aqui do posto de saúde passou, e Gorete olhou assim e disse: Cláudio, quem vai ali é a Cida, ela vai ofegante. Eu vi que era a Cida. O quadro dela complicou-se, tiraram a criança, ela ficou numa UTI, a criança em outra UTI, e ela entrou em coma, um quadro irreversível, e eu fui visitá-la. Oramos, ungi minha mão, entrei lá no hospital onde ela estava, eu me lembro que tinha uma cama do outro lado com outra pessoa também em coma na UTI, e eu me aproximei dela e disse: Cida, quem está aqui é o seu pastor. E o Espírito de vida que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele vai vivificar o seu corpo mortal. Eu vou orar por você, qualquer domingo desse você vai estar lá na igreja contando o testemunho. Eu orei por ela, ela respirou assim profundamente, e quando eu estava saindo, eu vi os médicos conversando, e os médicos disseram: não, tem que ter alguém da família. Eu me aproximei, disse: algum problema, eu posso ajudar? E disse: você é o que dela? Disse: não, eu sou o pastor dela. Disse: olha, ela tem que pegar esse documento e levar para a Secretaria de Saúde, porque ela tem que fazer amanhã uma angioplastia na válvula mitral. Eu não sabia o que era angioplastia nem válvula mitral. Mas eu disse: olha, pode deixar que eu resolvo essa questão aqui do documento. Fui na Secretaria de Saúde de Natal, não deu certo, trouxe aqui para a Secretaria da minha cidade, o papel foi encaminhado, isso eram as 5 horas da tarde, 10 horas da noite eu estou em casa, o telefone toca, era a secretária da igreja. Disse: pastor, oi, você sabe o que aconteceu com o Cida? Eu não sei, Daniel. 2 médicos foram examinar a Cida e disseram: olha, não vou fazer mais angioplastia não, se ela continuar evoluindo, amanhã a gente tira os aparelhos. No outro dia, ela estava andando no hospital. Uau! O menino, a veia do coração do menino estava invertida. Na outra UTI, Deus fez a veia voltar ao normal. Glória a Deus. Ela veio e contou o testemunho. 40 dias depois, ela volta lá no hospital, exame de rotina, e ela encontrou um médico que acompanha ela. E o médico disse: Cida, como é que você está, Cida? Muito feliz. O médico, ela disse: estou bem, doutor. E aí ele disse: Cida, quem era aquele homem que veio visitar você? Quando você ia fazer a angioplastia? Mas que homem? Não, era um homem mediano, de óculos, começou a dar minhas características. Sabe, doutor, aquele homem é o meu pastor. Aí o médico disse: Cida, você lembra daquela mulher que estava na outra cama ali da UTI com você? Ela disse: não lembro não. Pois naquele dia que aquele homem entrou aqui, aquela mulher teve uma visão. Ela viu uma luz que entrava com aquele homem. Aquela luz tocou em você e depois de tocar em você, passou para ela. No outro dia, aquela mulher recebeu alta também. Uau! E o médico disse assim, impressionante foi que o médico disse: Cida, eu ainda não sou evangélico, ainda não. Mas desde aquele dia eu estou visitando a igreja, porque não tinha homem no mundo que trouxesse você de volta. Então, o segredo, para você que é jovem, para essa geração jovem: sonhar, suar, perseverar, liberar a palavra, e você vai ver o milagre materializado. A nossa apóstola diz: a obra de Deus é 5% de inspiração e 95% de transpiração. É verdade. É isso mesmo, é desse jeito. Não é isso?
Glória a Deus, pastor Cleofas. Olha, que bênção, que maravilha. Muita alegria tê-lo aqui, muito edificante. E a gente percebe essa alegria, né, essa vida abundante, né, na sua maneira de se expressar. E com certeza, e isso é a explicação por que a INSEGEC, na cidade do Espírito Santo, está, né, com esse desempenho. Que Deus os abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Amém. Que ele sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom, muito shalom. Recebo, pastor. Muito obrigado por tudo. Foi uma honra estar nesse bate-papo aqui com o senhor. Muito tremenda experiência. Quem tem acompanhado também com os outros colegas de ministério. Então, agora você, com essa missão aí de orar, vamos direcionar isso para os jovens, já que você é um pastor que começou jovem, casou-se jovem, apaixonou-se criança, vai ser um avô jovem, então é só juventude. É verdade. Então, ele renova a nossa mocidade como a da águia, né? Está escrito. Então, vamos orar por esses jovens aí, adolescentes, vamos insuflar, injetar o Espírito Santo no coração deles para que eles tenham esse sonho de ministério, sonho de ganhar vida, sonho de fazer a obra do Senhor, que eles desejem ser ligados aos seus pastores, que eles se apaixonem pelo ministério dos seus pastores e, por consequência, se envolvam nesses ministérios. Eu creio que isso é o que Deus tem. O senhor pode orar? Vamos orar, sim. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, essa tarde, pela vida do teu filho Leonardo, pela INSEGEC, te louvo pela apóstola Valnice, apóstolo Rinaldo, da nossa cobertura regional. Meu Deus, isso. Possamos continuar sendo sonhadores, como José, que sonhou, que trabalhou em cima do sonho, que perseverou crendo, que viu o sonho materializado e continuou sonhando e falando depois de morto, como diz a tua palavra, sobre a vida de Abel no capítulo 11 de Hebreus, que depois de morto ainda fala. Quero orar por cada jovem da INSEGEC, aqueles que estão sendo chamados, que estão sendo incendiados com o chamado, que eles jamais desistam, que diante das guerras, lutas, das intempéries da vida, eles permaneçam perseverantes, Amém. Senhor, avançando. Levanta uma nova geração profética, uma geração que não se macula com o mundo, que não faz alianças, Senhor, com o pecado, mas que vive para a glória do teu nome. Que o Senhor toque essa nova geração, Pai, que sejam levantados jovens, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, diante de ameaças, diante de uma orquestração de principados e potestades que se levantam para atacar a juventude, as famílias, Senhor, para desestruturar o padrão ético e moral estabelecido pela tua palavra. Nós oramos para que venha uma unção de sonhos proféticos, uma unção desbravadora. Aleluia. Nós possamos ver, Senhor, na INSEGEC, nas igrejas ao redor do mundo, nas igrejas no Brasil, Pai, na tua igreja, nessa nação, uma nova geração, porque a tua palavra diz que quando o teu Espírito se derramar sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos sonharão, sim, Amém. Pai, os servos e as servas profetizarão, que essa unção de sonhos proféticos, de visões proféticas, de palavras proféticas, impregne a nossa vida e nós possamos viver para ver o teu sobrenatural a cada dia, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos e te agradecemos, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, tua é a adoração, Pai. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aí ó, na tela o último versículo que você citou, de Joel 2. Amém. E vamos fechando Amém. Com chave de ouro. Muito obrigado, pastor Cleofas. Que bênção, que maravilha. Deus abençoe você, sua Amém. casa, sua família. Quando eu falo Deus abençoe sua família, isso ricocheteia e vai parar lá em Luiz Eduardo Magalhães, que tem um pedaço lá, né? É verdade. Agora, minha esposa está indo agora em agosto para lá, e em setembro eu estou indo. Glória a Deus. Muito bom. Vamos, então,
receber aí os que nos ouvem, né, ao vivo, e aqueles que ouvirão depois, né, que possamos replicar, repassar essa mensagem tão linda para os demais, para as nossas ovelhas, porque isso é um patrimônio, né, para a INSEGEC, todas essas histórias, todas essas palavras ministradas, né, são palavras proféticas que têm ligação com aquilo que a nossa apóstola sonhou, e o que ela trouxe para o Brasil está se manifestando, né, reverberando em todo o Brasil. Em cada igreja nós vemos um resultado, né, dos atos proféticos que foram feitos, né, ungindo o Brasil de norte, sul, leste, oeste, enfim, isso tudo tem hoje um motivo de estar acontecendo, e nós queremos honrar o Senhor, somente Ele. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez eu parabenizo pela iniciativa, uma bênção mesmo. Assim, a gente, aqueles irmãos que não conseguem fisicamente chegar perto, né? Mas agora pelas mídias a gente se aproxima e conhece a história aí. Assim, eu acho que a INSEGEC fica mais coesa, mais unida, né? Glória a Deus. Eu tenho um sonho que eu vou revelar. Eu tenho um sonho Sim. que eu vou revelar aqui com você. Pois não. Nós fazemos uma convenção como aquela de Sumaré online. Amém. Glória a Deus. Não, eu não tenho capacidade para isso, mas a INSEGEC tem. Amém. Amém. Nós podemos fazer uma convenção em 2021 online. Amém. Não participamos das convenções com o pastor César, né, online, tudo aquilo acontece. Uhum. Então, assim, é óbvio que a nossa apóstola está focada para o IBPFé, mas a INSEGEC tem muitos valores, tem, né, uma quantidade tão seleta de pessoas, de profissionais, de técnicos, né? Nós podemos, sim, muito bem criar algo dessa natureza. Esteja orando por isso. Vamos gerar isso aí, porque essa ideia, essa iniciativa aqui nasceu do desejo de estarmos em contato, né, conhecendo um pouco mais cada um e revivendo, né, o sonho profético da INSEGEC no Brasil. Amém, meu querido? Amém, pastor. Muito obrigado. Ok, Deus abençoe. Shalom, amém, shalom. Tchau, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus